Olá a todos que nos acompanham nessa nova edição do Momento Político. De novo, uma edição especial. Ao meu lado, Francisco Costa, nosso jornalista veterano aqui. Obrigado mais uma vez pela participação, Chico. O veterano é o Wilson, né? Mas eu agradeço. Não, é pelo contrário, ele não é o veterano, ele é o reserva, né? Às vezes ele aparece aqui, às vezes não. Mas por indisciplina dele, né? Que a gente sempre convida, o Wilson Silvestre. Um abraço, meu amigo Wilson. Hoje nós estamos aqui com um convidado especial, como eu disse, o presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Goiás, Rubens Filete. Muito obrigado pela participação e por separar, claro, um espaço nessa agenda turbulenta para conversar conosco. Eu que agradeço, uma grande honra estar aqui hoje com vocês. Prazer é nosso. E a agenda turbulenta, né? Essa turbulência toda que você acaba de comentar, eu chamo de divertida. Então, eu ultimamente tenho dias divertidos dentro da associação comercial. A agenda realmente está bem cheia. Então, por sinal, o senhor tem se divertido bastante, né, Chico? A gente até conversava aqui nos bastidores que me parece o senhor melhor do que ninguém vai poder falar bem sobre isso, que o número de filiados cresceu muito, né? Aqui parece que há de fato um boom das empresas do ramo de comércio, indústria e serviços, como bem o nome da ACIEG diz. O cenário é esse mesmo, Filete? Deixa eu até complementar. Claro. E eu queria saber qual que é o perfil hoje desses associados. Parece que tem um crescimento muito grande na parte de tecnologia também. Importante se falar isso porque o nome correto, né, seria associados e não filiados. Associados, não é isso? Então, associados. Hoje nós temos na nossa base aproximadamente 8.800 associados. Dentro da Faciesc, que é a nossa federação, que foi criada em 2021, aproximadamente nas suas associadas, próximo de 250 mil empresas. Então, a gente tem um perfil muito diversificado das duas entidades. Na ACIEG, em específico, nós temos ali aproximadamente 67% de empresas de serviço, de todos os portes, né? Médio, pequeno e grande porte. Nós temos ali o resto entre indústria e comércio. A indústria em torno de 12% e o resto dividido entre comércio e também tem um público, também tem algumas entidades que são classificadas como públicas que acabam sendo associadas nós. Então, o nosso público ali realmente é um público que viu na pandemia que a CIEG poderia ser o seu ponto de apoio aí para as suas principais pautas, né? Para as suas principais dores. Então, hoje nós temos ali solicitações de tudo que vocês pensarem, desde de um problema de ordem municipal até de um problema de ordem de crédito. As empresas, né, precisam de interlocução e, às vezes, a melhor forma de fazer essa interlocução é tirar o seu CNPJ de cena e colocar, né, despersonifica o CNPJ da empresa e personifica o da associação para que a gente ganhe um pouco mais de velocidade e apoio para essas empresas. Foi até bom o senhor citar essa questão da pandemia. E eu, assim, acompanhei muito a CIEG à época, porque a CIEG atuava muito junto, principalmente em Goiânia, ao prefeito Rogério, lutando para flexibilizar. E vocês conseguiram manter esse contato próximo à Prefeitura de Goiânia, à Prefeitura de Aparecida, outras prefeituras grandes do estado? Como é que é essa ligação da CIEG enquanto associação com o cenário político e as demandas? Excelente pergunta essa sua. Na verdade, no início da pandemia, nós tínhamos uma briga ali, né? Quem que poderia fazer alguma coisa no nível público, né? Então, era o governo estadual ou era o governo municipal? Até todo mundo entender para que lado que estava indo, né? E juntar e fazer essa interlocução nesse momento de crise, foi uma crise muito séria que nós vivemos. Sim. Abre, fecha, pode o segmento, não pode o segmento, agora o caminhão está chegando, não pode abastecer, não pode parar num posto, porque não tinha um decreto que permitia fazer uma manutenção de um pneu, de um para-brisa quebrado, etc. Então, essa interlocução que nós fizemos com todos os municípios goianos e principalmente aqui na região metropolitana foi essencial para que muitas empresas pudessem sobreviver nessa pandemia. E principalmente no governo estadual, né? A gente teve um papel de apoio, principalmente técnico ao governo do estado, mostrando ali, tá errado essa questão desse decreto. Nós
precisamos mudar isso, isso e isso. Ah, não, tá certo, vamos junto. Então, foi uma interlocução muito grande. E com o prefeito Rogério Cruz, ele chamou todo o fórum na época para conversar e mostrar dados técnicos e abrir realmente os números aqui da cidade de Goiânia para todo o fórum das entidades empresariais, a qual a CIEG é uma delas. E isso foi muito importante para a gente apoiar no momento que precisava apoiar, cobrar no momento que precisava cobrar e estar junto caminhando ali para tomarmos a mesma, né, decisão. Então, esse momento foi um momento de muita interlocução e nós trabalhamos ali praticamente 24 horas por dia. E vocês aproveitaram essa aproximação para continuar? Hoje, o fórum, a CIEG, ainda continua próximo dos poderes nesses debates, nessas discussões e outras pautas, né? A pandemia o Covid ainda existe, mas ele foi relativamente superado. Outras pautas ainda continuam? Tem esse contato próximo que teve naquela época? Com todos os poderes, né? Nós estamos muito próximos. Para falar em específico de Goiânia, depois de um certo tempo, nós criamos um modelo de reunião no fórum que a cada 2 meses a gente chama o prefeito Rogério Cruz, colocamos as pautas e o prefeito Rogério Cruz ele traz todos os seus secretários que estão envolvidos nessa pauta para ajudar a solucionar esses problemas, né, que a gente vem enfrentando. O último problema que foi atendido foi uma pauta colocada pela OCB, que foi ali o viaduto da Avenida H, que é um viaduto que sempre alaga aí na época de chuva. Então vai ser feito todo um projeto de drenagem, né? E uma coisa que realmente não se via aqui dentro de Goiânia. Então, esse, né, é um exemplo de que as pautas que nós levamos para essas reuniões, elas realmente elas se concretizam. Agora, Rubens, importante o que o Francisco falou ali sobre as empresas de tecnologia, né? A gente observa esse crescimento exponencial, talvez seja uma característica goiana, mas não só goiana, né? Envolve ali todas as regiões e estados brasileiros. O que eu queria saber é o seguinte, apesar desse boom aí mercadológico das empresas de tecnologia, você falava há pouco que ainda há um déficit muito grande a ser superado, né? Então quer dizer que mesmo com a chegada de tantas empresas, tantos novos associados, ainda há muito espaço para crescimento, não é isso? Existem muito, né? Nós temos ali hoje, só de quinais, dentro de todas as empresas do estado de Goiás, mais de 8.000 quinais só de tecnologia. E Goiás ele vem se despontando em várias empresas no cenário nacional e internacional. Então, nós temos muitos cases dentro do estado mostrando que o potencial de empresas que são investidas, que são incorporadas, que têm os seus produtos em outros países, isso é muito grande. Então, nós temos na construção civil exemplos fantásticos, na área de gestão de pessoas, exemplos fantásticos, na área de segurança, exemplos fantásticos, na área do agronegócio, exemplos fantásticos. Então, isso mostra o potencial de Goiás em todos os segmentos na área de tecnologia. E isso é muito bom, né? Porque você acaba fazendo a tecnologia, ela é meio, ela não é fim. Então, ela vai ajudar as empresas a chegarem na finalidade que elas têm ali do seu core, né, do seu negócio. Sim. Agora, nós temos um outro problema, que é a falta de mão de obra. E esse movimento e essa explosão que o mercado de TI, ontem eu até recebi a última pesquisa de um instituto chamado Advanced aqui no Brasil, que mostra que o mercado de TI deve subir acima de 20% no ano de 2023, muito diferente de outros segmentos. E Goiás não fica atrás. Então, essa é uma expectativa de crescimento para o setor de tecnologia, em torno de 23% na média no Brasil de crescimento. Então, isso promove o quê? A falta e a defasagem de mão de obra. Então, para a área de tecnologia, até 2035, nós temos aproximadamente, né, pelas contas que foram feitas pela CES, para o Brasil, por várias outras entidades, FENAINFO e etc., nós temos aproximadamente 500 mil vagas que serão precisas nos próximos anos. Só Goiás, nós estamos falando de aproximadamente 90 mil vagas. Só o estado de Goiás. Então, a gente tem muita oportunidade, principalmente para a área de tecnologia. Vocês estão vendo aí a cada dia inteligência artificial. Goiás é referência em inteligência artificial. Goiás foi o primeiro estado que promoveu o curso de inteligência
artificial, a Universidade Federal de Goiás. Então, isso é motivo de orgulho para todos nós. E não é um curso de qualquer jeito, é um curso difícil, é um curso que prepara o cientista para trabalhar com a área que está crescendo nos últimos anos. E já que a gente está falando de Goiás especificamente, você tinha uma pergunta sobre esse assunto? Não, pode ir. Já que a gente está falando de Goiás especificamente, recentemente a gente teve vamos dizer assim, uma grande expectativa a respeito da missão, né, goiana na China, encabeçada pelo vice-governador goiano Daniel Vilela, do qual a CIEG se mostrou presente, né? O senhor participou de toda essa peregrinação aí, e eu queria saber o que de fato houve de resultado a partir dessa viagem, né, encabeçada por diversos empresários, como eu disse, pelo vice-governador. O que vocês puderam trazer de concreto para os goianos? Essa pergunta, ela traz um pouco de nostalgia para a CIEG. Há 30 anos atrás, Erivan Bueno, que era o presidente da CIEG, e Maguito Vilela fizeram a mesma missão para a China. Foi a primeira missão que Goiás fez oficialmente para a China. E trouxeram bons resultados depois disso. E essa missão, nós ficamos com a lição de preparar o grupo empresarial para ir junto com o governo. Então, a CIEG ela liderou a parte empresarial para levar os empresários nessa missão em junho. E ela foi muito interessante, porque nós realmente trabalhamos muito e vimos um povo que trabalha muito mais do que a gente. Eles trabalham hoje como se não houvesse amanhã. E a gente conseguiu enxergar em vários momentos, em vários processos, o porquê que eles trabalham daquele jeito e porquê que eles têm aquele resultado. Então, quando você chega numa cidade como Xiaogan, que é considerada a cidade mais inteligente do mundo hoje, e você vê uma cidade que foi fundada em 2017, tem 1.600.000 habitantes, entrega 3 prédios de 10 andares por dia. Nossa. E tem todo um processo de cidade inteligente integrado com tudo, você fica, onde é que nós estamos errando? Onde que nós podemos chegar? De que jeito que a gente pode fazer junto, privado e público? E aí foi uma das maiores lições que nós trouxemos da China. Foi a integração de público e privado. Como eles trabalham bem, público e privado, no mesmo propósito. E você chegar lá e ver que realmente você tem um planejamento muito bem feito e que uma cidade como essa foi planejada em cima de Brasília, nós somos referência de alguma coisa. Por que a gente não está também copiando o modelo de Brasília e trazendo para outros municípios no Brasil e para o estado de Goiás? Por que nós não estamos fazendo esses planejamentos como outros países vêm para o Brasil, copia e traz aqui para o nosso município, né? A gente poderia estar fazendo isso. Mas é possível? É possível com parceria, com investimento, com atração dos fundos que nós vimos lá fora, atrair empresas montadoras, igual nós vimos lá fora. Essa cidade inteligente, para se dar uma ideia, ela está planejada em 2035 ter 6 milhões de habitantes. Isso lá? Isso lá. Isso só numa região. E o que dá? Já dá para se estimar o que pode ser planejado para cá também ou não? O que se pode ser planejado para cá é fazer com que o público e o privado caminhem junto em políticas públicas para integrar e entregar aquilo que a população precisa. Infraestrutura, que é muito importante. Nós vimos que realmente eles são espetaculares. Nós estamos falando de integração de modais, nós estamos falando de férreo, estradas, aéreo, nós estamos falando de infraestrutura elétrica. Mas assim, transmissão. Essa questão da parceria público-privada não é de todo um novo, né? Vamos dizer assim, isso já existe, né? Já acontece, talvez não da maneira com que se deveria. Agora, não é 100% uma novidade. Agora, o que a gente poderia fazer, e eu falo a gente a nível estado de Goiás ou a nível Brasil mesmo, para atingir o resultado que se tem na China e que não se tem no Brasil? Porque o modelo, vamos dizer assim, a gente não vai estar inventando a roda, não é? O modelo já existe, já é seguido, a gente já conhece como funciona essa parceria público-privada, mas onde é que a gente está errando de fato que essa parceria não funciona tão bem aqui e funciona tão bem lá? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Burocratização. Lá não se tem a burocracia que nós temos aqui no Brasil. Nós vamos fazer uma implantação de uma indústria. Monta uma indústria hoje no Brasil. Leva tempo, né? Quantas licenças você precisa e de quais os órgãos? Inúmeras. Um órgão não é integrado com o outro. Primeiro nós temos que arrumar a casa.
eu tenho que fazer a integração de órgão A com órgão B, município com o estado. Eu tenho que deixar isso mais leve para o custo Brasil diminuir, para que o empresário sinta menos dor na implantação, na atração de investimento. A questão tributária. Eu vou chegar lá. Chegaremos lá. Ver qual que é o modelo tributário e qual que é o nosso modelo tributário. Quando você vai trazer a implantação de uma empresa, o que você precisa contratar de uma região que você não conhece. Então, eu pego uma empresa do Sul ou uma empresa de fora do Brasil e falo, vou implantar em Goiás. Como é que é o sistema tributário desse produto, dessa região, desse estado, mais desse município? Vou aproveitar, e você já sabe para onde nós vamos. A reforma tributária que hoje é discutida, ela contempla um pouco disso, porque a gente sabe que ela tem a questão dos conselhos, muito criticada pelo governador Ronaldo Caiado, né? Ele é uma das vozes de oposição a essa reforma nesse trecho especificamente. Tem uma questão dos impostos unificados, né? O estadual e o federal, o IVA, se eu não me engano. Essa nova reforma, do jeito que está, ela contempla um pouco dessas necessidades do empresariado, e se não contempla, pelo menos contempla parte, o que precisaria para contemplar mais? Pelo menos mira nesse sentido. Pelo menos mira um pouco. Eu acho que nós precisamos urgente de uma reforma tributária. Esse é o nosso ponto como entidade. Agora, da forma que está, nós vamos levar um prejuízo muito grande. Vou te dar um exemplo, vou nem falar dos outros segmentos por enquanto, mas vou te dar um exemplo da área de serviço, área de tecnologia. Nós vamos sair de uma média de 14, 15% na média de tributação para mais ou menos 25% a 27%. Então, como é que eu vou fazer esse repasse para os clientes? Que hoje as margens já estão apertadas. Esse é um ponto. Agora, quando eu pego o pequeno, a tributação do pequeno vai mudar. Ah, mas é simples, está num outro modelo de tributação. Nós temos um outro problema muito grande. A Receita anunciou que mais de 40 mil empresas correm o risco de serem desclassificadas do Simples Nacional, serem retiradas do Simples Nacional no final desse ano, porque estão inadimplentes ao Simples. E esse número vai aumentar. Sabe o que significa isso? Que essas empresas vão desenquadrar do Simples e elas vão para o lucro presumido ou para o lucro real. E elas automaticamente vão deixar de pagar de 5% a 12% de tributo na média para pagar 26%. Então, é um problema muito sério para se discutir muito rápido alguns segmentos. A competitividade que Goiás teve depois dos nossos incentivos fiscais, que equilibrou um pouco a balança, para você ter uma ideia, a questão das aves. Por mais que tenha, né, os grandes frigoríficos de proteína, vamos falar só de aves aqui, por mais incentivos que se tenha, Goiás é o estado que menos tem competitividade para vender. E que grande parte da sua produção é exportada, não há para atingir o mercado interno. Mas isso é um problema de saídas, né? Goiás não tem porto, por exemplo. Goiás não tem porto, e aí eu volto no problema que a gente viu a solução na China, que é a integração dos modais. Que a gente tem uma oportunidade gigante agora com essas ligações que vão acontecer das ferrovias, a criação de aeroportos de carga. É isso que a gente queria entrar também, os aeroportos regionais. Os aeroportos de carga, a estruturação de um aeroporto de verdade internacional aqui em Goiânia. Então, nós temos muitas oportunidades que isso só pode acontecer com parceria pública-privada, mas se a gente tiver um custo muito menor no nosso dia a dia. A gente vai entrar nessa questão que o Chico falou dos aeroportos, porque a gente tem, né, muito a se discutir sobre isso. Mas eu queria antes dar um passo atrás e entender um pouquinho desse discurso sobre a reforma tributária. O discurso da SEG, pelo que eu vi, o senhor defende uma reforma tributária, assim como o nosso governador Ronaldo Caiado, defende também. Apesar de que o senhor não acredita que o ideal seria que se fizesse com tamanha velocidade, né, de maneira tão precoce, essa reforma tão importante, que é também um ponto defendido pelo governador Ronaldo Caiado. Qual que é a minha dúvida, Rubens? O que eu queria entender nesse processo é se esse é um discurso da SIEG justamente por ser uma associação goiana, ou se esse discurso também é o mesmo de uma associação como a sua que funciona lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Você está em sintonia com o discurso exatamente, nacional. No fritar dos ovos, todas as associações comerciais pensam assim como o senhor? Ou só o senhor se destaca, assim como governador
Ronaldo Caiado se destaca do ponto de vista político, contrário à reforma, porque prejudica excepcionalmente o estado de Goiás. Essa é um discurso das entidades, principalmente do fórum, das entidades que não têm o consumo quanto os grandes centros têm. Então, se você pegar São Paulo, Rio, Minas, o discurso deles não são iguais. Porque eles estão se beneficiando pelo consumo. E quando a gente tira o consumo, a tributação, do jeito que é hoje, na fonte, e joga para o consumo, isso a gente sai com um prejuízo muito grande. Então, eu vou deixar de ter algumas empresas e, de repente, começar a criar artifícios tributários para ter centros de distribuição ou unidades de negócio em centros de consumo. Isso vai ser uma guerra muito mais agressiva, vamos falar no ponto de vista fiscal. Então, não é um discurso de Goiás, é um discurso de onde se tem menor consumo. Ah, por que o Nordeste, boa parte, não está embarcando nisso? Porque aí vem uma ideologia política por cima. E para a gente se encerrar esse assunto, de uma maneira geral, são 27 unidades federativas, né? Nós somos uma delas. A maioria vai de acordo com o seu discurso ou vai na contramão disso? A grande maioria vai na contramão disso. Porque então a maioria quer essa reforma tributária. A grande maioria quer, nós estamos numa briga muito difícil. Agora, qual que é a parte boa? Nós estamos sendo ouvidos. Isso até que eu ia aproveitar. Nós temos o senador Vanderlan, que é o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, que está tratando dessa reforma. Tem como consertar, ou pelo menos amenizar um pouco para empatar ou não prejudicar? Eu vou te dar a minha opinião do que eu estou vendo. Passar, a gente acha que vai passar. Sim. Agora, alguma modificação vai ter no Senado. Que vai ter muita modificação, isso vai ter. Porque eles estão nos questionando e eles estão levando essas propostas, não só Goiás, mas alguns outros estados também estão levando para mostrar que o modelo da tributação que está sendo feito... Vou te dar um outro exemplo. Fundos constitucionais. Vai perder? Não. Mas a base de tributação vai diminuir. O IPI vai sumir. Uhum. Da onde que ele vai pegar aquele percentual? Ah, mas vai ter uma compensação do fundo, não sei o quê. Olha o que nós vivemos aí com algumas leis que até hoje, Lei Rouanet, que até hoje não funcionou como deveria funcionar. Então, a falta, a grande preocupação nossa é a falta de transparência do que vai ser escrito. Eu não posso aprovar uma grande lei e depois eu vir, num segundo momento, escrevendo o analítico dessa lei, o detalhamento dessa lei. Isso é o que nos preocupa, porque lá na frente pode ser pelo envolvimento político, pelos acordos políticos, faça-se de qualquer jeito. O senhor falou sobre a questão de que, do seu ponto de vista pessoal, a reforma vai passar. Acho que não dá pra gente sair tão facilmente desse assunto, né, cara? Vamos falar sobre isso mesmo. Desculpa estourar o seu tempo, mas é que a gente precisa explorar melhor esse assunto. A reforma, no seu ponto de vista, vai passar. E o seu ponto de vista é o mesmo de muitos, né, que a gente conversa aqui, nas reportagens políticas que escrevemos, né, dos nossos senadores. Inclusive, o Cajuru falou numa reportagem que você fez, né, Francisco, que ela ia passar, ele usou um termo muito interessante, ele, se não me engano, ela falou assim, ele vai passar sem dificuldade nenhuma, vai passar, foi alguma coisa nesse sentido, Sim. né, que ia passar de maneira muito fácil. Não tinha discurso de que talvez pudesse melhorar, mas que ia passar era certo que ia passar. Enfim, onde é que eu quero chegar? Se mudar um sistema, fazer uma mudança no sistema tributário tão complexo quanto o nosso, de maneira tão repentina, me parece loucura. E o que eu queria saber é o seguinte, quais são as consequências que a gente pode ter disso? Se aprovarem uma coisa que talvez não funcione como se gostaria que funcionasse, qual penalidade a gente pode pagar lá na frente? Nós vamos ter uma insegurança jurídica muito grande. E nós vamos ter os grandes tributaristas trabalhando como nunca para defender aquele ponto de vista que é contrário à Constituição. Então nós vamos ter uma guerra no judiciário muito grande. Essa é a previsão que nós estamos tendo caso tenha, né, a aprovação da forma que está. Mesmo não tendo a aprovação da forma que está, a gente também prevê que essa questão de
vamos dizer assim, de uma discussão jurídica, vai acontecer com muita intensidade e hoje nós vivemos numa insegurança jurídica muito grande no Brasil. Aquilo que geralmente é tido como certo, às vezes não é tão certo pelos juristas, né, pelo Supremo. Então, isso gera uma insegurança e uma insegurança de atração de investimento. Como é que eu vou atrair investimento se eu tenho uma discussão do ponto tributário e que, de repente, a minha região está sendo prejudicada por uma discussão que já foi sancionada ali? Ah, mas as discussões vão acontecer a partir de tal data. Mas as médias e grandes empresas, elas não pensam em 2024, 2025. Elas pensam em 10 anos, elas pensam em 15 anos, pensam em 30 anos. Elas não pensam a curto prazo. Essas grandes empresas vão pegar aí da mineração, né, da indústria automobilística, da indústria de bens de consumo, ela não vai pensar no agora. Então, isso nos preocupa porque tira a gente da rota de atração de investimento. E eu acho que a gente está num momento muito interessante para trazer investimentos e parcerias de fora do Brasil para que a gente possa crescer cada vez mais e principalmente aqui em Goiás. Goiás tem muita oportunidade e hoje nós somos a menina dos olhos do mundo dos investimentos. Inclusive, agora eu vou voltar nos aeroportos regionais. Claro. Essa questão dos aeroportos pode ser um diferencial no estado para a atração de indústria, para o escoamento, para a facilidade, porque assim, ferrovia demora, né? A gente está aí com a Norte-Sul que há anos, décadas. Depende. Discorra. Depende. O processo, igual eu falei no início, o nosso processo ele é muito burocrático. Nós precisamos desburocratizar um monte de ações que a gente faz. Eu estou falando depende porque nós vimos um modelo de infraestrutura que é implantado muito rápido. Construção de prédios, construção de ferrovias, construção de metrôs, construção de trens de alta velocidade. A gente saía de uma cidade de 700 quilômetros, chegava na outra com 2 horas e 50. Então, assim... Quase um avião. Quando se investe em tecnologia, em infraestrutura, o resto, ele acaba vindo... Flui. De uma velocidade muito mais rápida. Flui. Então, essas grandes parcerias, trazer esses grandes grupos de fora do Brasil para poder... junto com o privado e o público, fazer os investimentos corretos, principalmente para a infraestrutura, sejam aeroportos, sejam portos. O Goiás tem uma hidrovia maravilhosa de ligação. Poucas pessoas sabem. Sim, me surpreende se eu falar disso. Goiás tem um escoamento de hidrovia muito forte. Tem um escoamento de rodovias interessante, mas falho na sua manutenção. E o custo fica alto. Enquanto eu pego uma carga e despacho via trem, se eu colocar essa mesma carga, eu tenho não sei quantos % de aumento no meu valor do frete e, consequentemente, o valor da mercadoria. E para onde que eu vou escoar isso? Para o sul ou para o norte? Para onde que eu corro com essa mercadoria? E qual que é a nossa vocação? Eu acho que Goiás tem uma oportunidade muito grande de ser o maior centro de distribuição logística do Brasil. Basta a gente ter política pública, principalmente focada na infraestrutura do Estado. O resto vai ser consequência. Geograficamente falando, estamos numa posição incrível, né, para escoamento. Né? Todo mundo fala. O nosso grande problema hoje chama-se modal de logística. Investindo, por exemplo, nós temos um problema de infraestrutura no aeroporto de cargas de Goiás, né, lá de Anápolis. Nós não conseguimos aterrissar aeronaves de tantas toneladas de peso porque o asfalto foi projetado com um material que não suporta. Né? E corrigir isso é inviável. E está sendo feitos estudos, a gente está acompanhando, para que seja feito o remanejamento, às vezes diminuir a pista, trazer outro tipo de aeronave para cá, mudar aqui dentro de Goiânia, né, o nosso aeroporto, para caber mais voos internacionais. Aí nós temos que também dar uma mudada na pista. Sim. Nós temos em Aparecida um aeroporto que está sendo criado também, muito interessante, principalmente para aeronaves privadas, igual São Paulo fez, tirou um pouco e transformou ali aquela rota que ficava Campo de Marte, Congonhas, Guarulhos, e agora tem
um novo modal ali de aeronaves de médio porte. Seria importante distribuir nas regiões do estado. Distribuir nas regiões. Nós não estamos roubando público de Brasília, nós não estamos roubando público de Anápolis, não é isso. Nós estamos aumentando ainda mais a nossa malha viária, que tem uma capacidade muito grande de ser explorada. Importante o senhor falar de Aparecida e a gente já vai entrar nisso, mas antes eu queria te fazer uma pergunta muito objetiva. O senhor falou sobre a questão das parcerias público-privadas, da burocratização, que ainda é um problema, falou da questão ferroviária, da malha asfáltica, que também enfrenta problemas de manutenção, infraestrutura para o escoamento, enfim. São muitos problemas, né? Eu acho que aqui nós temos uma opinião comum em relação a isso. Essa atividade na China que vocês fizeram, eu tenho certeza que voltaram cheio de soluções na bagagem, mas por onde a gente pode começar a resolver todos esses problemas? Qual seria o nosso primeiro passo, vamos dizer assim, no sentido de se resolver um problema generalizado? Nós somos completamente contra o aumento de impostos. Agora, nós temos o Fundeinfra. Sim. Ali nós temos uma capacidade que hoje sai do setor produtivo de investimento e vai diretamente através do seu conselho, que é composto por 2 entidades do fórum também, e que ali a gente decide para onde que vai os investimentos, principalmente na infraestrutura de Goiás. Então, a SEG é parte disso? Faz parte desse conselho? Hoje não. Hoje quem faz parte é a OCB e a ADIAL. Ah, tá. Desculpa te interromper, mas é porque eu fiquei com essa dúvida. Não tem problema. Então, ali a gente já tem boa parte dos problemas sendo pensados. Mas não para por aí. É muito pouco perto do que a gente precisa. Então, quantas pontes nós precisamos hoje em Goiás? O número é muito alto. Eu não lembro exatamente, mas é muitos mil ali de pontes para fazer interligação. Sim. De municípios para fazer escoamento, principalmente de safra. Outro problema que nós temos muito grande, nós não temos armazenagem, nós temos produção, nós somos o estado que tem uma capacidade produtiva muito grande, mas nós não temos armazenamento. Onde que a gente vai guardar os nossos grãos? Nós temos um problema sério, que aí entra numa logística de colheita, joga para o caminhão, às vezes vai para armazenagem, às vezes vai escoando direto para o porto, e quando chega no porto entra numa fila infinita, porque não tem lugar para... Sim. Mas nesse sentido, o Fundeinfra poderia ajudar? Porque, se não me engano, se me corrija se eu estiver errado, mas é algo voltado à infraestrutura. Nesse caso, rodovias. Isso. Nesse caso, não. Mas é um problema que tem que ser atacado. Entendi. Né? E como que a gente ataca esses problemas e como que a gente vai fazer isso? Agora, em novembro, tem a segunda parte da missão da China, que a gente foi lá para fazer as prospecções, gerar os acordos junto com o governo, e agora o governador Ronaldo Caiado, provavelmente em novembro, retorna para a China para que ele possa fazer essas assinaturas desses acordos e a gente também selar esses acordos que o setor produtivo prospectou lá e a gente vai bater o martelo com esses investimentos. Então, qual que é a nossa proposição aqui para o estado de Goiás? Trazer os fundos realmente que querem investir dentro de parcerias na mineração, que Goiás também é muito rico na mineração. E quando eu faço essas parcerias com mineração, eu estou trazendo infraestrutura junto. Sim. Eu estou trazendo emprego e renda junto. Eu estou fazendo parcerias de desburocratização dos processos dentro das prefeituras. Isso nos ajuda a fazer com que os investimentos eles fluam para os municípios. Outro ponto importante, resíduo sólido. É um problema de todo o estado e de todos os municípios. Nós estamos trazendo tecnologia também para tentar resolver os problemas de resíduo sólido dentro do estado de Goiás, começando pelo entorno. Então, são muitos e muitos projetos que nós já estamos ali dentro das nossas prioridades de projetos para que eles sejam realmente implementados no máximo a partir do ano que vem. Alguns já estão sendo implementados, mas nós não conseguimos hoje trazer uma indústria da China. Por quê? Nós não somos competitivos. O nosso sistema tributário, a nossa legislação, a CLT, ela não é competitiva com o sistema que existe fora do Brasil. E aí, quando você traz uma indústria para cá, ninguém vai trazer porque o custo é infinitamente maior. Mas você consegue trazer montadora.
Se não vem de um jeito, você vem de outro. E aí, com os incentivos fiscais que eu tenho hoje, eu consigo atrair as indústrias para que elas façam as suas montadoras aqui dentro do estado. E eu tenho polos vocacionados, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Goiânia, Anápolis. e por aí, Anápolis, e por aí vai. Então, a gente tem muita vocação de vários segmentos, farmacêutico, industrial, e uma coisa que falta muito para Goiânia é trazer atração de indústrias limpas para dentro da nossa região. Esse é um dos outro foco que nós estamos buscando muito fora. Todo esse debate, ele passa pela questão política, obviamente. Sim. Então eu vou me encaminhar para a minha pergunta final. A CIEG tem essa preocupação política, digo, em relação à eleição de 2024? Vocês já estão conversando com alguns pré-candidatos? Vocês têm preferências, especialmente nas cidades principais? Goiânia, Aparecida, Rio Verde, Anápolis, Jataí, Catalão, que Catalão também tem um polo industrial importante. A CIEG vai se envolver politicamente ano que vem? A CIEG ela é uma entidade apolítica, mas isso não significa que ela está fora da política. Porque todas as nossas discussões passam por políticas públicas, passam por discussões de leis. Então, nós temos uma contribuição muito grande nos municípios e dentro do Estado na contribuição e criação de leis, porque demandam dos nossos associados e dos nossos empresários. Então, respondendo a sua pergunta, não, nós não vamos nos eximir dos próximos momentos que vão acontecer na política e já estamos recebendo na nossa casa lá diversos pré-candidatos a prefeitos, a vereadores que estão conversando e pedindo apoio, principalmente de ouvir o que os empresários estão sofrendo e o que eles podem ajudar os empresários caso sejam eleitos ou reeleitos dentro dos seus municípios. Então, essa discussão já começou e nós vamos entrar forte nessa discussão como nós nunca entramos. Na esteira dessa pergunta do Francisco, o presidente, o que se observa é que, pelo menos nessas eleições, né, e eu já estou falando das eleições de 2024 e em 2023 ainda, é um comportamento de que cada vez mais a classe política, vamos assim dizer, tem buscado antecipar essas alianças, a formação de chapas, a discussão mesmo para a próxima eleição. A impressão que a gente tem é de que terminou uma eleição, já está se falando na outra, né? Se é que não tem se falado na próxima antes da que se disputa. A gente já está conversando em 2026, inclusive. Exatamente, estamos falando em 2026. Existe uma preocupação da CIEG com o fator tempo também? Vocês pensam, olha, até tal data a gente tem que tomar essa decisão. Até quando a gente tende a aguardar a CIEG a definir quem será o candidato dos associados, vamos assim dizer? Esse foi um modelo que a gente viu acontecendo com o governador Ronaldo Caiado, que eu acho que virou meio que, entre aspas, um modelo que muita gente quer copiar. Só que isso depende do momento. Eu acho que tem muitas pessoas e muitos pré-candidatos antecipando aquilo que não se pode antecipar. Então, eu acho que tem que ser visto com muita cautela. Eu acho que tudo tem que dar o tempo ao tempo. Não é porque um modelo foi criado no passado que todo mundo vai ter que criar esse mesmo modelo de antecipação. Antecipar a eleição, antecipar quantas vezes eu vou para determinado lado e etc. Então, eu acho que a gente tem que ter muita cautela. A CIEG, ela não está muito preocupada se vai antecipar, se vai no seu tempo, se vai... Nós estamos ouvindo. Nós queremos ouvir e nós queremos participar desse processo. E ali é uma casa muito democrática. Não significa que associado A ou B vai votar no candidato A, que todo mundo vai votar no candidato A. Então ali é uma casa que expõe e está aberta para todos os candidatos chegarem lá e falar assim, olha, o meu plano de governo é esse e esse. Caso seja eleito, quero contribuir assim, assim, assim. Então, nós estamos ouvindo para que depois a gente possa realmente cobrar, mas cobrar de uma forma muito mais dura do que a gente já cobrou até hoje. Exatamente. A gente percebe também que ao longo do tempo a CIEG tem se mostrado cada vez mais ativa, né? Vamos assim dizer, no campo político. Isso é importante que aconteça, como o Chico bem colocou aqui, nada disso que a gente discutiu acontece se não passar pela política. Felizmente ou infelizmente, né, presidente? Bem ou mal, nós precisamos das políticas públicas. Exato. Né? Hoje nós vivemos um momento muito politizado e de poucos processos e projetos.
A gente vê muito discurso e pouca efetivação de projetos. E aí a gente tem, de novo, um problema burocrático da carga, custo Brasil muito grande que impede que esses projetos caminhem. Quantas obras não foram desistidas no meio do caminho pelos empresários? Quantos processos não foram questionados por órgãos de regulação? Por que não foi feito de uma forma, de um estudo que não pudesse ter esse questionamento mais à frente? Então, são algumas questões que eu acho que as entidades empresariais elas podem contribuir para a transparência do processo e fazer com que tudo isso que seja planejado ele seja entregue de uma forma mais leve, né, no dia a dia. E esse é o papel das entidades empresariais, deixar com que o setor produtivo caminhe leve no seu dia a dia e que não fique dependendo, né, efetivamente do poder público para que ele possa ganhar o seu dinheiro no final do mês, gerar mais emprego qualificado, mais moeda, né, circulando na rua, o que a gente quer, né, e lucro no bolso dos empresários. Presidente, para finalizar da minha parte também, a gente não poderia deixar de citar a questão de Aparecida de Goiânia, né, o polo que foi criado recentemente, que foi inaugurado lá. O que dá para nós goianos esperar desse polo, né? O que a SIEG enxerga para o futuro em relação a esse novo espaço que foi lançado aqui do lado da capital, visando aí a instalação de novas empresas para os próximos anos? Aquilo ali era uma demanda reprimida de muitos anos. A gente via um monte de empresa crescendo e não tinha para onde crescer porque você não tinha mais área dentro de Aparecida de Goiânia. E um monte de empresas querendo vir para Goiás ou se estabelecer aqui na região metropolitana, principalmente da logística, porque você não tinha área. Então, aquilo ali era uma demanda muito forte, uma demanda muito forte do setor produtivo que foi abraçado, né, pelo Estado, pelo município, para que a gente pudesse ter muito mais investimento. Agora, precisamos de mais polos como esse. Agora, muito mais cidades. Você falou que tem uma segunda etapa da viagem da China aí para acontecer. Dá para se falar em acertar uma parceria, uma instalação de uma empresa chinesa por ali ou não? Nós estamos trabalhando em muita coisa, como Você por não exemplo... tem um spoiler dessa segunda etapa para nos dar, não? Nós temos uma expectativa de trazer uma montadora de tratores ali para a região de Aparecida. Chinesa? Chinesa. Isso vai ser... O martelo pode ser batido nessa segunda etapa da viagem? Pode ser batido nessa segunda etapa. E a SIEG vai estar presente nessa segunda etapa. Vai estar presente nessa segunda etapa. Então, é um momento importante da prospecção que nós fizemos, né? Existem várias outras indústrias que nós estamos negociando, polos de tecnologia para apoiar os nossos polos de tecnologia aqui também dentro do estado de Goiás. Então tem muita coisa bacana para a gente estar tentando concretizar até novembro. É um plano de ação que o governo fez e que a gente está apoiando naquilo que compete ao setor privado apoiar, mas eu acho que a gente tem grandes oportunidades, principalmente na área da construção civil e infraestrutura também, que tem boas oportunidades. Sem falar na parte de pesquisa e desenvolvimento, que acho que a parte de P&D é uma coisa que a gente tem que buscar muito fortemente deles, porque eles têm expertise e sabem fazer muito mais rápido do que a gente vem fazendo. O que dá para fazer em parceria com a UFG, o EG e com outras certeza, com ensino. certeza. E acho que a gente tem um bom caminho aí, principalmente pela academia, de trazer essas parcerias e jogar ali para as empresas privadas, né? A parte de mineração, por exemplo, a gente precisa de muitos estudos para saber se realmente eu sou um polo de lítio, se eu sou um polo de esmeralda, de pedras raras, se eu sou um polo de ouro e por aí vai. E essa foi uma dos grandes questionamentos que nós recebemos. Vocês têm lítio? Vocês têm ouro? Vocês têm ferro? Vocês têm... Então, assim, foram grandes questionamentos que foi assim, olha o tanto de oportunidade que Goiás tem. E é lógico, né? Sem falar da proteína animal, que se a gente tivesse produção, como eu brinco com meu amigo Zé Garrote, se tivesse produção de pé de frango até 2100, eles já tinham comprado tudo. Com certeza. Rubens, obrigado por separar um espaço na sua agenda para estar aqui com a gente, para contar toda essa história, né? Essa peregrinação pela China, né? Tudo isso que o Estado tem planejado em parceria com a associação, enfim, o que esperar para 2024 também. Foi oportuno demais te receber aqui. Obrigado. E eu agradeço mais uma vez a sua visita. Obrigado a vocês. É uma honra, né? Poder compartilhar um pouquinho do que a
a gente está fazendo ali, que nós estamos trabalhando muito, né? Nossos dias estão divertidos ali dentro da associação comercial. E queremos, inclusive, que o senhor volte mais vezes para contar para a gente os bastidores de tudo que está acontecendo, especialmente depois dessa vinda sua dessa segunda etapa da viagem à China. Eu tenho certeza que o senhor terá boas novidades para a gente. Com certeza. Chico, obrigado pela participação mais uma vez, meu amigo. Valeu, meu amigo. Te aguardo aqui no próximo encontro do Momento Político. Mais uma vez, muito obrigado. Rubens Filete, essa foi a entrevista com o presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás. Obrigado, é claro, também a você que nos acompanhou até aqui. Eu fico por aqui, aguardo você novamente no nosso próximo encontro do Momento Político aqui no YouTube. Obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima.